Quero te falar que hoje no nosso programa a gente conversa sobre como dizer não aos filhos sem sentir culpa. Eu já recebo aqui no nosso estúdio o doutor Márcio Bassi, que é psicólogo e vai nos ajudar a esclarecer essas dúvidas. E agora a gente vai bater papo, esclarecer as dúvidas sobre um assunto tão importante. A gente conversa sobre como dizer não aos filhos sem sentir culpa. O doutor Márcio Bassi, que é psicólogo, está aqui. Tudo bem, doutor? Bem, Boa prazer tarde. estar aqui com você. Prazer recebê-lo, viu? Igualmente. Doutor, eu queria começar entendendo. Quando a gente fala de dizer não para os filhos, a gente está falando sobre o quê? Eu quero compreender se esse não, ele é necessário em muitos momentos. Sim, ele é necessário, ele faz parte da constituição humana. O não, ele ajuda o ser humano que está em formação, a criança, a ter sentido, poder realmente se organizar, poder fazer escolhas. Se não houver o não, a pessoa acha que a criança em formação, no caso, ela vai, quando crescer, achar que tudo lhe é permitido. Não vai ter limites, não vai ter condições de avaliar o que ela pode e o que não pode. Tudo para ela vai ser acessível. Doutor, como deve ser dito esse não? Eu quero começar pelos menores, porque a gente sabe... Vamos começar ali pelos bebês que começam já a entender, interagir e começam a engatinhar, querem colocar tudo na boca, o dedo na tomada, ali por volta de 1 ano. Como deve ser esse não? Porque às vezes o nosso não é brincando, às vezes o nosso não é rindo da graça que ele está fazendo. Como deve ser esse não, doutor? O não deve ser algo sério, deve ser algo que a pessoa realmente se coloca diante da criança. Se você falar o não brincando, rindo, querendo ou não, a criança, o bebê, 1 ano de idade, ela não tem a parte cognitiva, não está plenamente desenvolvida. Ela é pura emoção. Ela vai ver o sorriso, vai ver a manifestação de prazer naquele não e vai achar que aquilo é bonito. Poxa, estou fazendo graça, né? Vou continuar na minha atitude. E a criança não para. Então, o não tem que ser algo sério, tem que ser pautado naquele momento, né? Para a criança realmente perceber que a atitude dela, que a ação dela não estava satisfazendo o adulto. O tom do não, a maneira como o não é dito também conta para a criança? Conta muito, porque se a gente parar para pensar, a comunicação do ser humano, nós pensamos muito nas expressões, nas palavras. Mas o tom de voz, ela tem a ver com a nossa afetividade. Se a criança escuta um tom sério, firme, ela vai perceber que ela chegou no limite que ela pode ir. Né? Então, realmente, o tom faz parte, a postura corporal faz parte, a altura onde esse não tem que ser falado faz parte. É interessante, tem várias linhas psicológicas que apontam que você tem que falar olhando olho a olho. Para a criança, tem muitas linhas que falam isso. Mas o que é interessante pensar? Quando você se coloca olho a olho, o que você está transmitindo à criança? Estou no mesmo patamar que você. Mas para um adulto que está ensinando uma criança, ele tem que olhar de cima para baixo, ele tem que demonstrar sinais de autoridade. Ele tem que demonstrar à criança que tem um adulto ali, uma pessoa responsável que está direcionando o comportamento dela. Principalmente se a gente for pensar dos menores para cima, porque a personalidade de uma pessoa se forma até os 7 anos. E aí a gente está falando desses menorzinhos de 1 ano, eles começam a crescer um pouco, vão para a escola, começam a conhecer coisas e a ter atitudes que às vezes não são nem comuns à família. Por exemplo, um palavrão. Às vezes aquela criança não estava habituada, porque em casa não se fala, mas ela foi para a escola, ouviu um tipo de música e voltou com essa informação que os pais olharam e falaram: aonde você aprendeu isso? Isso aprendeu na escola. Como lidar com essas situações, doutor? Você está falando de pensamento coletivo. A criança entrou em outro ambiente diferente do seu e ela acaba sendo moldada por aquele ambiente. Aí eu me pergunto, qual que é como, primeiro lar, a família nuclear moldou no início aquela criança? Porque, querendo ou não, a criança, conforme ela vai se desenvolvendo, ela tem que ser preparada para os estágios posteriores. Então, a primeira moldagem, o primeiro trabalhar da criança tem que ser no lar. Se ela vai para uma escola, para uma creche, escuta um palavrão, escuta uma traquinagem ali que é feita e que não deveria ser feita, a criança vem e, de repente, não conhece esse repertório. Ele é novo. O que os pais têm que fazer? Eles têm que pontuar para a criança. Se eles não fizeram isso até aquele momento, né, deveriam ter feito, os pais têm que preparar as crianças para as informações. Porque o que a gente percebe? Informação não é formação.
Aham. São duas coisas totalmente distintas. A criança pode ter acesso à internet a várias coisas hoje em dia. Mas isso não quer dizer que ela tenha domínio sobre aquelas coisas, porque lhe falta experiência, lhe falta uma abrangência maior, né, a parte de conhecimento. Então, ela recebe informação, mas não tem condições de lidar com aquilo que aprende. Então, cabe ali à família, os pais, antes dela entrar nos estágios posteriores e preparando a criança para esses momentos. Agora, se não preparou, tem que pontuar. Olha, falar palavrão não é legal. Olha, roubar não é legal. Mentir não é legal. Tem que pontuar para que a criança se molde aos padrões familiares, não aos que vêm de fora. O senhor falou sobre o roubo e é uma coisa interessante porque eu já ouvi várias histórias de pessoas que falam que nessa fase da escola apareceram com lápis, com um brinquedo de alguém que era da escola, essa criança pegou e quando os pais vêm, os pais falam, e agora? Como lidar com essa situação? É comum as crianças pegarem sem contar, doutor? De certa forma, sim. Existe esse hábito, porque querendo ou não, se você parar para pensar, dentro de uma sala de aula, vamos pegar a nível estadual, municipal, né, que é a primeira formação, 20, 30 crianças, 30 lares diferentes, 30 culturas diferentes ali dentro. Então, de certa forma, é normal. Mas o que os pais têm que fazer? Pegou uma borracha, pegou um lápis, pegou um apontador, alguma coisa que não é da criança, você tem que ir administrando isso com a criança para que ela tenha o senso de responsabilidade. Porque você deixar ela ficar com aquilo que não lhe pertence, você está dando uma liberdade sem responsabilidade. O que você está criando? Um ser humano que não vai se sujeitar a leis e normas da sociedade. Porque eu imagino que também, às vezes, os pais ficam com vergonha, né? Como lidar com essa situação? Eu conheço histórias de pais, ainda mais quando essas crianças são um pouco maiores, ali já para os seus 7 anos, 8 anos, que fizeram a criança passar vergonha. Não, agora você vai lá, você devolve, ou ligaram para os pais. Qual que é a melhor maneira, até para não causar trauma nessa hora, doutor? Se possível, não exponha a criança a vergonha. Porque uma coisa é você tratar a ação, né? Ela fez algo errado, ela pegou sem permissão, roubou. E outra coisa é você destruir a pessoa, né? Ainda mais uma criança em formação, aquilo... Freud diz o seguinte, que os traumas do adulto são atualizações da criança que viveu. Uhum. Então, quanto mais traumas você trouxer, mais vergonha, exposição ao ridículo, humilhação em público, o que você vai criar nesse adulto? Um adulto totalmente neurótico e com possibilidades mil de entrar em quadros psicóticos. Uhum. Então, o que você tem que fazer? Tratar no particular, orientar a criança, assim que possível, poxa, não pegou o que é seu, chega lá e devolve. Uhum. Reconhecer que a criança pode errar? Pode. Qualquer ser humano, os pais erram. Claro. Os pais erram. E reconhecer que o erro faz parte até do crescimento. O problema é sair do erro. Essa é a questão. Doutor, me explica outra coisa. Dentro desses momentos que acontecem, eu vou dar aqui um exemplo. As crianças, elas têm uma inteligência e até um poder de manipulação que me chama muita atenção. Meu sobrinho, esses dias, ele tem 5 anos. No Dia dos Pais, nós estávamos na casa da minha sogra e estavam todos os tios, todo mundo, ele sentou do meu lado. Tia, me empresta o seu celular? Emprestei ele, até quem me segue viu que ele ainda postou umas coisas. Eu estava ali com ele, vendo o que ele estava vendo, entreguei e fiquei ali do lado dele. Daqui a pouco chegou o meu cunhado, o outro tio dele, e falou assim, o que você está fazendo com esse celular? Seu pai não falou que hoje não era dia de celular? Ele foi em todo mundo. Só que como eu cheguei depois e eu não tinha essa informação, comigo ele obteve o celular. Eu olhei para ele, eu tinha esquecido, eu vou brincar então, tá? E me entregou o celular e saiu. E eu falei, olha, como ele é esperto, ele viu que eu não tinha ouvido, que eu não estava, veio em mim e eu inocentemente entreguei. Eles são muito inteligentes. Como lidar com essa inteligência deles, doutor? É interessante que essa inteligência, ela trabalha na parte afetiva. Uhum. É quase uma manipulação do adulto. Ele sabe, ele não tem toda a perspicácia do adulto, toda a inteligência, todo o conhecimento, mas ele sabe como trabalhar, como agir na questão afetiva. Como é que a gente trabalha isso? Tanto próximo, né? Não dando as coisas para ele na hora que ele pede, tentando saber o que está acontecendo um pouco antes, um pouco depois, colocando alguns limites, né? Poxa, vamos pegar até o seu exemplo. Posso te emprestar o celular, mas deixa eu primeiro saber como é que estão as questões, né? Chegar para o pai, para a mãe, e aí? Posso emprestar o celular?
Você me autoriza, tá ok? Porque a criança, por mais que seja boazinha, legal, um amor de criança, ela, quanto ao interesse dela, ela nunca vai ser plenamente verdadeira. Esse é um ponto que é muito interessante no desenvolvimento humano. Ele não consegue, quando o álcool lhe prejudica, ele não é plenamente sincero. Não que ele queira mentir, não é isso. Mas ele trabalha com a meia-verdade. Meia-verdade também é meia mentira. Porque quem é que quando era criança, lembra aí da sua infância, nunca colocou a culpa num amigo imaginário de alguma coisa que quebrou, né? É verdade. Quantas vezes a gente inventa alguma coisa quando é criança para não tomar a culpa daquela situação, né, Sim, doutor? até para se isentar do peso que aquilo traz. Porque se eu consigo colocar a culpa em outro, eu estou livre disso. Não preciso carregar nenhum peso numa culpa, a minha personalidade não está manchada. Mas é interessante, voltando lá à sua questão, quando for assim, quando pedir algo, quando tentar manipular, contornar, sempre é interessante perguntar e pesquisar o entorno. E aí, pode, não pode, está liberado, não E está? depois que a gente descobre a manipulação, doutor, eu confesso que nessa situação eu olhei e eu fiquei sem saber como agir, se eu dava uma bronca, se eu deixava quieta, eu só avisei os pais. Eu falei, ele pediu o celular e tal, e daí os pais conversaram com ele, porque na verdade era um dia que todos os primos estavam lá, eles tinham que brincar e não ficar no celular, né? Foi isso que a gente pensou. Mas o que fazer nessa hora que você descobre, e aí eu não digo só para os tios, porque a gente fica menos tempo com as crianças, mas para os pais também, né? Na hora que você percebe que o seu filho está te manipulando, e às vezes eles fazem isso entre pai e mãe, qual deve ser a atitude do adulto? Pegar dois casos isolados. Vou pegar o seu como exemplo, que você está trazendo de maneira bem pontual. Chegar para a criança, num momento particular, sem procurar humilhar frente aos outros, falar, olha, não foi legal a sua atitude. Né? Você passou a perna em mim, você me enganou. Não foi legal. De uma maneira bem simples, mas direta e prática. Até para crianças se apropriar daquilo. Ela tem que se apropriar dos seus erros também. Isso traz à criança certa frustração? Traz. Essa frustração faz parte do desenvolvimento cognitivo e afetivo também. Tem uma pesquisa que fala o seguinte, toda criança que é super protegida, ela tem déficit no desenvolvimento da massa cinzenta. Uau! Então, o que isso traz? Quanto mais possibilidades de tratar essa criança nos aspectos até de superproteção, não, ele errou, ele tem que saber que errou e tem que ser colocado isso. Isso é positivo. Agora vamos ser uma criança que manipula pais. Isso. Chega no pai, pede uma coisa, ele não deixa, chega na mãe, ela libera. Ou vice-versa. Quando é descoberta essa engrenagem, o que tem que ser feito? Primeiro os pais entrarem em acordo, finalmente, né, chegarem e conversarem, poxa, ele me enganou, ele te enganou, não é legal isso, chegarem no acordo e conversarem com a criança. Olha, o que você fez não está certo. Né? Você pediu uma coisa para mim, eu não deixei, foi pedir para o seu pai ou para a sua mãe, ela deixou, mas você sabia que não estava autorizado. E pontuar a criança que aquilo não estava certo e que ele está proibido, né, ou foi tirado a liberdade dele fazer tal coisa, o que ele queria, por um determinado tempo, que a criança precisa sentir o peso da responsabilidade do ato que foi incorreto. E como eles entendem, né, doutor? Entende, eles entendem muito bem o que está acontecendo. E uma coisa que eu percebo, eu quero te perguntar sobre isso agora, é o entendimento no olhar. E eu vejo muito isso com os meus sobrinhos. Como tem o entendimento no olhar. Quando eles ficam só comigo, quando eles estão em casa, por exemplo, sem os pais, que ali tá, a responsabilidade é toda nossa e eles estão fazendo alguma coisa, eu tenho muito isso, principalmente com o mais novo, de 4 anos. Pegou alguma coisa, fez alguma coisa que não era para fazer, eu faço assim, ele já sabe, já rapidamente, é impressionante. Essa ligação no olhar me chama muita atenção, doutor, eles entendem, né? Linguagem afetiva. Não é linguagem verbal, não é utilizando palavras Mas mil, é linguagem né? também, afetiva. Né? É que nem a vestimenta, uma linguagem, né? Expressão visual, uma linguagem. Então, toda a linguagem afetiva, criança, principalmente, ela entende muito bem. Então, é muito fácil você comunicar uma aprovação ou desaprovação através de um olhar, de um gesto. Lembrando o início, né? Quando se falou sobre criança pequenininha de 1 ano, quando você carrega o não com uma expressão visual coerente com essa expressão, você está comunicando de maneira coerente para a criança. Ela não vai ficar em dúvida, o que ela quer dizer? Posso ou não posso? Está liberado ou não está? Ela vai saber o limite dela.
Eu me lembro de um bebê da nossa família, da família do meu marido, um primo nosso, que eu fiquei encantada com aquela cena. Ele estava no meu colo, a mãe estava em frente, era aniversário, estava próximo do aniversário de um aninho dele, então ele não tinha nem um ano ainda. E ele pegou o meu cabelo para puxar. Na hora que ele pegou para puxar, a mãe dele olhou para ele e fez... Ele soltou. Eu falei, meu Deus, essa criança tem menos de um ano. E a mãe dele só fez assim. Ele soltou. É impressionante, doutor. Às vezes a gente subestima a capacidade até do bebê, né? Sim, achamos que ele não entende. Vamos deixar ele fazer tudo que quer, tudo que não quer. O que também não vem de uma hora para outra, né? Provavelmente Sim, há uma educação em casa para isso, né? É um processo que não leva uma semana, não leva um mês, mas se existe um processo, tem que ter um começo e tem que ter um fim. Para uma criança chegar nesse estágio, ele deve ter puxado o cabelo da mãe. De alguém, em algum momento. Com certeza ele puxou. Meu filho, até 2 anos, ele puxou muito o cabelo da mãe dele, né? Quando ele vinha no meu colo, ele procurava o cabelo, não encontrava. Uhum. Até que chegou um momento que ele foi se adequando, né? Que não havia necessidade de ficar pegando no cabelo da mãe. Ele fez sentindo segurança. Muitas vezes, tem algumas teorias que apontam o seguinte: às vezes nós tentamos destruir aquilo que nós necessitamos. Melanie Klein, ela fala muito sobre isso. E, querendo ou não, quando a criança muito pequena não obtém aquilo que ela necessita no momento que ela quer, ela tem um ato de ódio, de destruição e tenta muitas vezes até destruir. Isso tem que ser o quê? Contornado através da educação. Para ela se sentir segura, apoiada, e mesmo quando não é atendida na hora e maneira que ela quer, ela vai continuar tendo o suprimento que ela precisa. Até porque nós estamos preparando crianças para a vida real. E na vida real, a pessoa não vai ter o que ela quer o tempo inteiro. Aí a gente pode entrar até nessa questão daquilo que o senhor falou, doutor. Essas pessoas que estão acostumadas com superproteção, quando começam a estudar ou às vezes são inseridas no mercado de trabalho, têm mais dificuldade para lidar com não, se não receberam praticamente uma vida inteira, né? Muito mais dificuldade. Ela é propensa à insegurança, propensa a instabilidade emocional muito grande, propensa a síndrome do pânico também, pode surgir no futuro, propensa, de repente, muitos pais, eles confundem, né, essa necessidade de ter muito com liderança. Eles acham assim, poxa, meu filho vai ser um líder quando crescer. Só que quando o filho é inserido no meio ambiente, não se percebe isso, ele se frustra ainda mais, ele fica muito revoltado e aí causa o quê? Uma dependência dos pais novamente. Ele não consegue se libertar para ser o que ele deveria ser. É que ele vive uma infância muito curta, uma adolescência muito longa e se torna um adulto muito frustrado. Uhum. Doutor, eu queria crescer um pouquinho as nossas crianças aqui do nosso bate-papo, chegar à fase de pré-adolescência e de adolescência, aquela fase em que eles pedem, aquela fase em que por autoafirmação querem ter o que o amiguinho tem, de repente o sapato de marca, a bolsa de marca. Independente dos pais poderem ou não, é importante falar não para algumas coisas? Com certeza. Se ele não conhecer que há limites, por exemplo, se tem um tênis de marca muito caro e o filho vê e o filho quer, poxa, os meus coleguinhas têm, os meus amiguinhos têm, eu também quero, me dê, e o pai compra. A primeira vez até o pai consiga comprar, mas se a segunda, a terceira, quarto, quinto, sexto pedido, já chega uma hora que o pai não vai ter. E aí que vai causar no filho, ele vai se sentir rejeitado pelos pais, porque vai pensar assim, poxa vida, meu pai não quer me atender dessa vez. Meus pais são insuficientemente bons para mim, eles não conseguem suprir aquilo que eu necessito. E não vai ter força suficiente para correr atrás, para tentar batalhar, para tentar conseguir aquilo que ele deseja. Porque ele vai sempre jogar a responsabilidade da frustração dele nos pais, porque os pais não permitiram a frustração no início. Então ele vai sentir essa frustração no final. Então é necessário sim dizer não. Quando não existe essa possibilidade, que manejo você pode ter? Pode chegar e falar assim, olha, no momento eu não tenho. Quando houver possibilidade, a gente pode conversar sobre isso. O que você está fazendo? Você está dando possibilidades da criança. Pensar que, de repente, em algum momento ela pode alcançar. Você não está dizendo que vai comprar, mas você está jogando com ela a questão de que
Você não está comprando, não é porque ela não mereça, mas porque as condições não lhe permitem. Isso vai trazer ao pré-adolescente a uma realidade. Realidade que a gente vive. Nem dinheiro não cai do céu. Não. É bem trabalhoso, inclusive, né, nem doutor? fala, é difícil conseguir. Doutor, quando as crianças se tornam pré-adolescentes e adolescentes e entram nessa fase de grupos, a gente sabe que existem também questões hormonais, mas é natural a maioria dos pais se queixarem de rebeldia. Por que isso acontece? Tem uma questão psicológica também? Tem. O que o pré-adolescente e adolescentes costumam fazer nessa época? Procurar uma segunda família. É um negócio meio contraditório, né? Meio louco para quem está de fora, mas é muito bacana. De uma certa forma, ele tenta estabelecer sua própria personalidade. Qual que é o pensamento central? De maneira bem genérica, né? A minha família, eu não consigo ser o que eu sou. Então, o que eu faço? Procuro uma família, né? Nos Estados Unidos tem muito das chamadas gangues, né? Onde eu posso ser o que eu realmente sou. Onde eu procuro aqueles que são iguais a mim e que vão dar aprovação ao meu comportamento, ao meu modo de pensamento, porque eu não encontro isso na minha família. É um período transitório? Sim, é um período transitório. Uns sofrem mais, outros sofrem menos com isso? Sim, porque cada família e cada adolescente é único. Mas com certeza todos em algum momento procuram isso. Nós procuramos. Verdade. E aí eu percebo também, doutor, que quando a gente tem, e eu vou falar um pouco de mim, mas o que eu percebo, quando a gente tem uma excelente estrutura em casa, e eu tive isso, além da igreja também porque me converti cedo, mas o que eu percebo é que quando você tem as ferramentas, você tem mais facilidade de dizer não. Então você faz parte de um grupo, mas se o grupo te apresenta ou faz algo que você sabe que a família não ensinou, você, apesar de estar inserido naquele grupo, tem condições, porque você tem ferramentas, você sabe, para falar, bom, eu estou nesse grupo, mas o meu limite é aqui. Isso eu não vou fazer, para esse lugar eu não vou, para essa balada eu não vou, isso que vocês estão usando eu não vou usar. É interessante isso também, né, doutor? Sim, mas se você parar para pensar, o limite ele foi construído aonde? Lá na família. Lá na família. Então, se a família não dá limites, não aponta até onde é seguro e justo para esse jovem, esse adolescente. E quando ele se torna adolescente, nessa nova família, ele não vai conseguir discernir. Ele não vai conseguir interpretar realmente as situações. Qualquer situação, qualquer vivência é vivência. Porque ele não sabe os limites e os riscos que cada experiência traz consigo. Então, ele segue em frente. Outra pergunta que eu tenho, doutor, é sobre os pais serem amigos dos filhos. Qual que é o limite para essa amizade? Porque, veja, eu concordo que os filhos têm que ser o mais próximo possível dos pais, mas às vezes eu vejo até inversão de papel. Eu vejo os pais contando os problemas pessoais, os problemas de casal, os problemas deles para filhos adolescentes. E eu já recebi muitos adolescentes, principalmente meninas, que falam: eu não estou sabendo lidar com a minha mãe contando os problemas dela com o meu pai. Olha como isso é forte. Como saber quais os limites para isso, doutor? Eu já peguei caso assim, viu? Complicado, né? Complicado. O filho tem que ser amigo do pai? Tem. Mas tem a época certa. Época de adulto, a época que já está maduro, já construiu sua casa, sua família. Assim, essa época é a época da amizade. É a época do companheirismo, de andar junto, de igualdade. E eu digo, viu, agora depois de me casar e agora grávida, o meu relacionamento com a minha mãe continua sendo muito intenso, como sempre foi, mas parece que ele se transforma, né? Sim. A gente, inclusive, troca muitas vezes, né? Esse é o momento. Agora, quando é adolescente, não. Ele não tem estrutura emocional. Imagina o pai e a mãe que deveriam proporcionar segurança, estabilidade emocional, financeira no lar, social até. De repente chegar para o filho de 13, 14, olha, é o seguinte, a gente está separando. A gente não está bem, a sua mãe é isso, seu pai é isso. Como é que a construção da figura paterna ou materna fica afetada para essa criança? Ele não consegue mais enxergar os pais como deveriam ser. Então, tudo tem os seus limites. Época de adolescência é uma época ainda de construção. Hoje em dia, a sociedade, a psicologia aponta que adolescente até por volta dos seus 24 anos. Por quê? Porque os filhos estão demorando para sair de casa. Eles não querem ir embora. Verdade. Eles querem ficar em casa. Com 24 anos lá estava eu em casa ainda. Eles não querem ir embora.
Então, é uma época que ainda é considerada adolescente. É uma época, então, que o quê? Você ainda tem que manter certo distanciamento. Porque a gente ainda depende deles, né? Sim. E eu costumo dizer que mesmo nos primeiros anos de casado, eu acho que para a vida inteira os seus pais são bons conselheiros, né? Para negócios que você vai fazer e tudo mais. Mas eu percebo que até os primeiros anos de casado, a gente ainda fica muito... Vamos ver o que os nossos pais acham? Acontece muito isso ainda, né, doutor? Acontece por causa da experiência de vida, transmissão de segurança, né, de confiança. Poxa, se eles foram o meu lugar seguro durante toda a minha vida, por que não agora? Você tem referenciais. Agora, quando você, na sua adolescência, na sua juventude, esses referenciais são demolidos, quebrados, o que lhe sobra? Não sobra muita coisa. Sobra apenas pessoas que são fragmentadas. Nossa, né? eu ia usar essa palavra, doutor, porque eu vejo muitas pessoas assim, muitas pessoas inseguras, e a gente sabe que cada um tem uma personalidade, só que o que a gente comprova aqui nesse bate-papo é que como os pais levam, inclusive os primeiros anos de vida dos filhos, é fundamental, porque às vezes o filho ele chega na adolescência, e eu costumo perceber isso, doutor, quando o filho ele chega na adolescência muito arredio, fora de um padrão normal, é porque provavelmente teve alguma coisa Sim. que não foi bem resolvida na infância, não é? Com certeza. Lembrando Freud novamente, todos os nossos conflitos neuróticos são produzidos na infância. Então, se nós não trabalharmos a infância de maneira apropriada, com certeza esses conflitos vão ser atualizados e a criança vai sofrer novamente. Por quê? Porque a sua parte emocional não está legal. Doutor, eu vou trazer alguns dados para o senhor para a gente conversar no próximo bloco. A gente viu recentemente uma professora de Santa Catarina que usou a rede social dela para mostrar algumas imagens e ela disse que teve um problema com um aluno em sala de aula de 15 anos e quando eles foram para a diretoria, ele a socou. A gente pegou um levantamento, segundo o Estado, São Paulo tem só o Estado de São Paulo, tá? Cerca de 3 agressões por dia. Essa informação foi dada pela Lei de Acesso à Informação e são cerca, em 2016, de 249 incidências, daquelas que foram realmente declaradas, porque muitas vezes elas acontecem e ninguém fala, só em 2016, de alunos para professores. Eu quero entender o que é que está acontecendo, doutor. Eu vou para um break e passo essa explicação daqui a pouco. Ok. O nosso programa está de volta, recebendo aqui o psicólogo Márcio Bassi, que está esclarecendo as nossas dúvidas sobre como dizer não aos filhos sem culpa. Eu trouxe aqui alguns dados importantes, eu já vou voltar a eles, falando sobre os problemas principais que a gente tem visto de agressão nas escolas. Mas um passo antes disso, doutor, eu quero voltar para o centro do nosso bate-papo e falar um pouco sobre a culpa. Porque eu vou querer entender como a gente chega em situações tão extremas de agressão, mas antes disso, o que eu percebo, as mães me falam muito isso que trabalham fora, é que elas passam a não ter coragem de dizer não para os filhos, porque elas não ficam fisicamente com eles muito tempo. Então, se ela está trabalhando fora, ela se sente na obrigação de deixar o filho quebrar a hora que chega, ou de comprar o presente que ela pediu, afinal de contas ela estava fazendo hora extra no fim de semana. Como lidar com o fator culpa, com todos esses nãos importantes que a gente já falou no primeiro bloco? É bom pensar o seguinte, a culpa ela surge mais pelo pensamento coletivo do que pelo pensamento individual. O que é o pensamento coletivo? Poxa vida, você vai deixar seu filho, vai trabalhar, seu filho vai ficar na creche, vai ficar com a cuidadora, que absurdo, você não pode. Mas por outro lado, se a mãe fica em casa, qual que é a rotina dela, qual que é o dia a dia dela? Ela vai cozinhar, vai passar, filho, se bobear. não vai ficar com o filho. O que ela tem que administrar? Ela tem que administrar que ela tem um papel social a cumprir, que o filho dela, por mais bonitinho, que mais lindo que seja, ele vai saber compreender, né, que ela tem algo a ser feito, seja em casa, seja fora, que ela precisa transmitir isso com segurança. Filho, nós temos o nosso momento de brincar, que ela precisa fazer isso, nem que seja meia hora por dia, precisa ter um tempo de qualidade, isso sim é importante. Muitas vezes passamos o dia com o filho, mas não é um tempo de qualidade. Temos que brincar, temos que conversar, mas temos que pontuar para o filho. Filho, eu não sou exclusivamente só para você, né?
eu estou aqui, sou seu pai, sou sua mãe, cuido de você, amo você, mas eu tenho papéis a cumprir também dentro da minha existência, dentro do mundo onde eu existo. Seja como profissional, seja como cuidar da sua própria casa, seja que papéis forem, né? Conforme mais a pessoa for pontuando isso, mais a criança consegue compreender. Essa culpa é mais uma projeção da mãe e do pai do que da própria criança. Verdade. Então, quando a mãe e o pai conseguem lidar com suas questões interiores, com a sua questão de tempo e profissão, mais fácil a criança vai conseguir lidar também. Então vamos entender, doutor, os pais também precisam ser trabalhados, então, para dizer não, né? A maioria dos problemas com criança são derivados dos pais. Já peguei muitos casos assim, mas quando os pais são tratados, a criança se transforma. Eu estou dizendo de uma maneira bem genérica, claro. Cada caso é um caso, mas a maioria dos casos que eu vi até agora, quando os pais conseguem encontrar o lugar deles dentro da família, da sociedade, trabalham as questões internas deles, até com os próprios pais deles, a vida do filho ou da filha muda completamente. Doutor, eu vou repetir para quem ligou a TV agora os nossos dados. Os dados a gente retirou de uma pesquisa feita pelo O Estado. Ele traz essas informações através da Lei de Acesso à Informação, de que o Estado de São Paulo tem registrado 3 agressões por dia. 249 agressões foram registradas em 2016. E a gente tem algumas imagens dessa professora de Santa Catarina, que disse que o aluno dela de 15 anos, isso foi no começo da semana, que ela registrou, o aluno dela de 15 anos, depois de ser retirado da sala de aula, porque fez alguma coisa errada, foi até a diretoria e a socorro. A gente tem essas imagens de como ela ficou. E eu queria entender, doutor, o que leva os jovens, se a gente pensar no número que foi levantado pelo Estado, 3 agressões por dia só no Estado de São Paulo, o que leva os jovens a se tornarem agressivos? Se não for um problema de transtorno, né, uma patologia, por exemplo. Uma patologia, é uma questão de pensamento social. Querendo ou não, a sociedade nossa hoje em dia está muito agressiva, está muito violenta. Por quê? Porque alguns pilares da nossa sociedade se perderam. Como no primeiro link que a gente estava conversando sobre ser ou não, sobre limites, esse é um pilar que acabou, morreu. Querendo ou não, saímos de 40 anos atrás, 30 anos atrás, saímos daquilo que era chamada ditadura, que impunha dentro do seu conjunto de pensamentos a questão da autoridade. E o que foi combatido assim que acabou a ditadura? A autoridade, né? Toda autoridade para a sociedade hoje em dia é ruim. Você não pode exercer autoridade sobre o seu filho porque você está tirando liberdade de expressão dele. Mas espera aí, toda liberdade pressupõe uma responsabilidade. Você não pode mexer no celular do filho de 13 anos porque ele tem que ter... Não, gente, isso não existe, né, doutor? Não existe. As pessoas querem construir um novo modelo lançando fora a autoridade. Colocando privacidade, né? Sim, valorizando o quê? O lado afetivo, o lado emocional, ele tem que ser só amado, só cuidado, só... E isso não é bom, porque o que leva o adolescente, o jovem, principalmente, vamos colocar aqui o violento? Baixa capacidade, a frustração. Toda frustração, todo embate que ele vivenciar, ele vai reagir como? Ou com fuga, ou com violência. Estou falando aqui o caso que não é patológico. Claro. Então, ou ele vai tentar fugir da situação. Como é que é essa fuga? Ele vai tentar se esconder, né? Vai tentar se colocar num lugar onde não é visível para não ter um embate. Mas por causa da sociedade, o pensamento coletivo, ele se coloca num posicionamento de agressividade. Então, o que ele faz? Ele vai até o objeto que ele está lhe causando frustração e o ataca, numa tentativa até de destruir. Doutor, em algum momento isso pode ser uma tentativa de chamar a atenção dos pais? Em algum momento, sim. Porque o que o adolescente está querendo dizer? Poxa vida, eu tô aqui sem ninguém lutar por mim, sem ninguém ter se preocupado comigo. Porque o não, voltando lá no princípio, não tem como não voltar. São assuntos que estão interligados. O não, ele faz parte essencial da construção do ser humano. Sem o não há demonstração de carinho. O não, ele traz frustração, traz mágoa, traz
tristeza no momento, mas ele vai apontando cuidado, ele vai apontando respeito, ele vai apontando que tem alguém responsável, uma autoridade sobre ele que está cuidando dele. Quando ele não tem isso, a pessoa se frustra, se revolta e pode realmente se tornar agressiva. Ainda mais numa sociedade ansiosa e sem limites como a gente está vivendo. Verdade. Doutor, o senhor me fez lembrar uma frase que a gente ouvia muito antigamente. Não sei, acho que hoje não se usa tanto, mas era assim: se você não der limites, quando crescer esse menino bate em você. Se falava muito isso para as mães, para os pais, eu ouvi isso muitas vezes. E quando a gente lê a matéria que conta a história desse jovem que teria agredido a professora em Santa Catarina, a matéria conta que ele já havia batido na mãe, já havia batido na irmã. Quando um adolescente, um jovem, um pré-adolescente ameaça bater nos seus pais, a gente já tem um indício importante ali, a que ficar atento? Olha, pode ser uma patologia, tem um transtorno de oposição, que a criança, desde pequena, ela vai se opondo a toda pessoa de autoridade, seja pai, seja professor, ela se opõe. Isso é um transtorno? É um transtorno de oposição. E tem as questões de mau comportamento mesmo, que podem, mais para frente, resultar num mau caráter. Né? Como se identificar uma pessoa com um transtorno, como identificar alguém com possibilidades de ter um caminho desvirtuado a nível comportamental. O transtorno, ele vai sempre repetir o mesmo comportamento, né? Quando, por exemplo, ele se opõe a alguém ou violenta alguém, ele vai repetir isso com os outros também. Ele não é seletivo. Nessa pessoa eu faço, nessa aqui não. Por quê? Porque internamente isso não está fixado dentro dele. Ele vai ser sempre opositor a todos. Agora, quando é algo comportamental, ele é seletivo. Esse aqui eu posso, esse aqui não. Então, é um indício bastante interessante, porque um vai apontar o comportamento que foi incutido naquela personalidade, naquela criança, aquele jovem, e o outro um problema patológico. Aqui ele não consegue realmente distinguir quem que ele deve se opor, quem que não deve. Qualquer pessoa ele vai adiante. Esse aqui não. Esse aqui ele tem capacidade cognitiva para perceber, opa, eu vou me opor, mas mais tarde. Né? Eu vou pegar o lanche da criança mais nova, da mais velha eu não vou brigar, que é o que acontece na escola muitas vezes, acontece. Né? Mas, doutor, quando a gente fala de algumas patologias, eu queria saber quais são as mais comuns, se existem algumas que são mais comuns entre os jovens. E tem um dado que me assusta. Um dado que eu já li há algum tempo, eu não sei se ele continua assim, mas de que cada 10 pessoas que a gente conhece, pelo menos uma seria psicopata, ou seja, teria ausência de empatia ao outro. As crianças também não fogem disso, né, doutor? Não. Como lidar? E é até interessante, tem algumas pesquisas que falam até que o número é maior do que maior. Então é interessante. É muita gente. Com certeza a gente conhece algum psicopata, né, doutor? Com certeza. Eles estão escondidos por aí, né? Mas tem algumas pesquisas que apontam o seguinte, que até o psicopata, ele consegue ter uma atividade social adequada. Talvez aprendida, tem níveis, né? Tem níveis de psicopatia, né? E tem algumas que realmente a pessoa consegue até lidar. Tem um caso da FENO, esqueci o nome do pesquisador. Ele estava fazendo pesquisa sobre psicopatia, para conhecer, e ao se deparar com sintomas, com comportamento, com os pensamentos que surgem, ele se identificou. E ele não sabia que era. Aquilo foi algo extremamente novo para a vida dele. E ele pode trabalhar isso. Então, muitas vezes a pessoa não consegue identificar. O sociopata ou o psicopata são duas coisas muito parecidas, apesar de serem distintas. Manipulador, não se preocupa com o outro, vingativo, violento, né? Tremendamente sagaz em alguns aspectos. Então, pode ter muitas crianças que vão crescer dentro desse perfil? Tem. Porque, querendo ou não, são pessoas que estão sujeitas a várias psicopatias. Né? Doutor, quando é a hora dos pais procurarem ajuda e até mesmo se os professores, os educadores percebem que essa agressão ou que a falta de limites está instaurada e os pais não fazem nada? O que fazer? É uma ajuda psicológica um primeiro passo? Primeiro passo, sim, uma ajuda psicológica. Os pais eles têm dificuldade porque muitas vezes os pais projetam nos filhos
um filho irreal, que não existe, né? Meu filho, patologia, imagina, meu filho não, né? Não, meu filho não faz isso. Meu filho não tem depressão. E algo comum em adolescente é o estado depressivo, né? Meu filho não tem isso. Meu filho é de bem com a vida. Meu filho é lindo, maravilhoso. E ele está quase se suicidando. Está quase se matando, né? São coisas que acontecem assim. Inclusive, é algo que aqui no Brasil tem crescido, o nível de adolescentes, né? Procurando suicídio. Isso é impressionante aqui no país. Sim. Querendo ou não, é uma fuga. Não é que eles cansaram de viver, mas a vida para eles se tornou tão dolorida e sofrida. Eles querem se livrar do sofrimento. Querem se livrar do sofrimento. Doutor, depois dessa ajuda psicológica, pode haver necessidade de encaminhamento e utilizar a medicação também pensando em crianças e adolescentes? Cada caso é um caso. Quando é muito severo, a parte medicamentosa precisa entrar para estabilizar o nível hormonal, o nível bioquímico do corpo, para aí sim entrar com terapia. Agora, voltando lá atrás da sua pergunta, se professor muitas vezes tem essa capacidade, muitas vezes não. Porque olha o contexto. Imagina, 30, 40, 45, 50 alunos em sala de aula pensando nos adolescentes em escola pública, doutor? Não dá, é possível. São raros os casos em que o professor consegue, né, perceber uma alteração Antes de um psicológica. caso como esse, né? Antes Sim. de chegar nesse ponto. São raros. E aí, eles também podem lançar mão da ajuda psicológica, né, doutor? Pode, deve. Porque o professor ele tem uma formação para um determinado exercício. O exercício dele não é um exercício psicológico, que vai trabalhar a emoção, a parte cognitiva, comportamental daquela criança, até para possibilitar a reinserção dela dentro da sociedade. O que é totalmente possível, né, doutor? É possível. É difícil, é difícil. Tem um caso nos Estados Unidos que é, se não estou enganado, o anjo negro, o anjo caído. Já a criança, quando pequena, sofreu abusos diversos, sexuais, e até pensava em matar o irmão adotivo, o irmão biológico, e matar os pais. Era o desejo da criança. Ela se tornou assim, extremamente violenta. Ela mordia o irmão, tentava pegar faca para matar os pais. O que ela teve que ser feito? Ir para um tratamento severo e ter acompanhamento o resto da vida para poder lidar com as suas frustrações e voltar no estado de equilíbrio emocional. Conseguir se inserir na sociedade, Com né? certeza. Doutor, foi um prazer te receber aqui. O papo está muito bom, mas infelizmente eu tenho que encerrar. Quem quiser entrar em contato, tem os telefones. 0 operadora 119 5369 4382 e 0 operadora 119 8627-6788. Tem o Facebook, psicólogo-Márcio Bassi, e tem o e-mail dele que está passando também para vocês. Doutor, mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Igualmente.